O TRXF11 caiu aproximadamente 5% na bolsa nessa última semana. E nesse vídeo você vai poder acompanhar comigo os principais fatos relevantes, o que realmente está acontecendo com esse ativo, por que a queda brusca no seu valor patrimonial e você que é investidor ou está estudando a possibilidade de colocar esse ativo na sua carteira, você vai poder entender através desse vídeo se é um momento de oportunidade ou uma cilada ou uma armadilha no mercado. Então acompanhe esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser importante e de grande valia para você. Para quem não me conhece, eu me chamo Kaique Santos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do Troco ao Topo e nós estamos aqui todas as semanas compartilhando vídeos sobre investimentos para iniciantes, bolsa de valores, ações, fundos imobiliários e também compartilhando o crescimento do nosso patrimônio através da nossa carteira. E nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre TRXF11, já que nessa última semana ele teve uma queda muito grande aí no valor das suas cotas, porque houve algumas movimentações da gestora e nós vamos compartilhar um pouquinho disso. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é exatamente como está o IFIX hoje, né? Esse índice que acompanha os fundos imobiliários. Se nós formos fazer uma avaliação sobre o valor, sobre a rentabilidade, nos últimos 5 dias houve uma queda de aproximadamente 1%. No último mês, também 1%. Nos 6 meses, nós vemos uma queda de aproximadamente quase 2%. Então, nós estamos vendo que o FIX está penalizando bastante os nossos fundos imobiliários. Se nós formos olhar a nossa carteira, nós vamos poder observar aqui que o preço, a cotação, realmente está algo bem para baixo daquilo que nós esperávamos no mercado. Claro que existem muitas coisas acontecendo. Tem a questão das eleições, tem a questão do El Niño, tem a questão também da própria volatilidade do nosso cenário macroeconômico, mas a avaliação em si que nós vamos fazer, no geral, não é de todos esses ativos, porque o real motivo e a queda do TRXF é principalmente através de uma tentativa de nova emissões de cotas que a gestora da TRX está tentando fazer. E nós vamos conferir isso agora, beleza? Então, olhando aqui para o TRX, nós vemos que o valor da cota hoje está na casa dos R$ 85, caiu bastante. A rentabilidade, né, o dividend yield dele realmente impressiona. Se eu não me engano, tá? Dentro daqueles que eu consegui estudar e avaliar, tem sido o maior, olhando para o segmento, mas isso precisa ser olhado com muita cautela, cuidado e carinho, porque um dividend yield muito alto e elevado, até mesmo acima dos 13%, eu particularmente nunca vi num fundo de tijolo, ainda mais olhando o cenário que os fundos estão, eu não sei se esse resultado ele vai permanecer assim por muito tempo. Logo, nós sabemos que a liquidez diária desse fundo é algo absurdo, né? O PVP também sendo descontado 0,9 abaixo do seu valor patrimonial, já que uma cota, né, no valor patrimonial desse ativo está na casa dos 95 e hoje está sendo negociado 85, nós estamos falando aí de R$ 10 aí, de desconto, né? Teoricamente, olhando para esse ativo. Bom, fatos importantes e relevantes que eu queria compartilhar com você. Ele é um fundo de segmento híbrido, embora a segmentação ainda é sim tijolo, porque ele é um fundo de multi-estratégia, então dentro do seu portfólio ele vai ter ativos de renda urbana, ele vai ter galpões logísticos, ele tem também hospitais, escolas, ele também tem agências bancárias, ele tem hotéis. Então, por isso que a gestão em si ela é muito ativa, porque ele é um fundo um pouco com a estratégia um pouco mais ousada que os demais. Por isso também que a relação, né, a correlação entre risco e retorno, ela tem que ser maior, a rentabilidade e o retorno para o investidor tem que ser maior, já que o risco também ele acaba sendo maior, porque é uma gestão que constantemente esse fundo por ser multi-estratégia, ele trabalha muito alavancado. A dívida em si, ela não é um problema, desde que ela esteja controlada. Mas nós vamos ver isso aqui durante o vídeo. A vacância na casa de menos de 1%, bem positivo para esse fundo. A taxa de administração na casa de 1%, dentro da normalidade também. O número de cotistas desse ativo tem crescido bastante nos últimos anos, 331 mil, então realmente tem chamado a atenção de muitos cotistas. O valor patrimonial, guarde bastante essa informação, na casa dos 5 bi, porque realmente o fato relevante que trouxe esse sentimento negativo no mercado, ou esse recuo de muitos investidores, foi principalmente pela tentativa de novas emissões desse ativo. E a nova emissão de cotas para um fundo imobiliário não é negativo, pelo contrário, isso mostra que o fundo está se desdobrando, né, no que diz respeito à estratégia de crescimento e alavancagem, e que lançar uma nova emissão vai permitir com que novos cotistas comprem novas cotas, o valor do fundo no geral, o patrimonial, ele cresce, só que a tentativa da gestora foi fazer o seguinte, nós vamos lançar uma nova emissão de cotas, e nós vamos fazer essa emissão no valor de 5 bi, ou seja, multiplicar
multiplicar o valor patrimonial da nossa gestão, do nosso ativo. Só que isso preocupou bastante os cotistas e fez com que o mercado recuasse bastante pela relação do risco-retorno, principalmente porque dentro dessa estratégia de nova emissão, que já é algo muito ousado e para alguns algo ganancioso, já que o fundo tem, né, crescido bastante, é que o valor patrimonial dessas cotas da nova emissão veio abaixo do valor patrimonial. Então, isso confundiu muito e trouxe essa pulga atrás da orelha, porque quem tem esse ativo na carteira vê o seu patrimônio caindo, o valor das cotas despencando e não sabe se é um momento onde tem que vender ou se vai cair ainda mais. Para quem está de fora e não tem esse ativo na carteira, pode sim ser um momento de grande oportunidade, mas desde que o fundo mantenha os seus fundamentos, ele já estipulou dentro de uma regra, né, de uma norma, que é a distribuição dos dividendos, que aqui hoje no relatório está na casa de 93 centavos, nós não sabemos se isso vai permanecer sendo entregue por cota, já que se o valor da cota cai, talvez o lucro também vai cair, a rentabilidade cai e logo os dividendos, é uma matemática lógica, também pode sofrer consequências com isso, tá? Então, vamos avaliar bastante outros fundamentos importantes aqui. Uma coisa que é indiscutível, o valor de mercado. Esse fundo ele realmente cresceu muito nos últimos anos. Se nós vamos fazer um comparativo de 2022 até 2026, o valor patrimonial tem crescido de 1, 2, 3, 5 bilhões hoje. Então, essa tentativa ousada de multiplicar o seu valor patrimonial e o valor de mercado realmente é algo muito ousado. Porque pensa comigo, né, dentro dessa estratégia. O fundo imobiliário, todos os fundos imobiliários, ele tem como regra, né, como princípio, distribuir 95% do lucro para os seus cotistas. Então, a administração do fundo em si, ela fica em torno desses outros 5%. Por isso que muitas gestões ativas, como o caso do TRX, a forma como eles se movimentam no mercado, a compra e venda de ativos, a renovação do portfólio é feita através de pagamentos de cotas, de contratos atípicos e contratos com grandes cláusulas de contrato, de multas rescisórias e por aí vai, que tudo aquilo já está dentro da nossa realidade como fundo imobiliário. Só que quando nós falamos sobre um fundo que quer se destacar e que ele já tem a tendência de trabalhar de forma ativa, gerando, né, essa alavancagem, uma das estratégias do fundo que não está errado a princípio de crescer dessa forma, mas a forma como faz preocupou bastante a grande maioria dos cotistas. Então, o PVP desse fundo ele sempre esteve negociado acima, né, ou na margem do seu valor justo. Então, realmente, historicamente, olhando para o preço atual, talvez seja a grande oportunidade, digamos assim, para a bolsa de valores para quem está estudando sobre a compra desse ativo. O dividend yield realmente é algo que impressiona, porque quando nós olhamos para o dividend yield entregado no segmento, para um fundo de logística, ele vai ficar ali na casa de 8 a 10% ao ano. Isso é algo que realmente é o padrão do segmento. Nós estamos passando por um momento um pouco mais difícil, né, mas um momento de oportunidade, estamos alocando ali, já que a bolsa, né, no Brasil aparece grandes oportunidades, mas colocando com muita segurança e estudando bastante com o pé no chão. Nós estamos vendo ali entregando de 12, né, por cento de dividend yield anual para esses ativos. Só que nós estamos falando hoje de um fundo imobiliário que está entregando 13%. Por isso que eu falei que realmente parece algo um pouco mais arriscado e que você precisa olhar com um pouco mais de atenção. A tendência é que isso seja corrigido, tá? Nos próximos dias, nos próximos meses, vamos acompanhar isso também. A liquidez diária do fundo realmente é algo impressionante. O valor patrimonial, eu já comentei aqui com vocês, o quanto o valor da cota ela caiu recentemente, né? E toda emissão muda a precificação do ativo. A vacância é algo que realmente está sendo controlada. O número de cotistas cresceu de forma absurda, até porque também é um ativo que está em alta, está muito sendo recomendado em muitas carteiras de investimentos, e a questão também das cotas que estão sendo emitidas, tá bom? Uma coisa que eu queria compartilhar com você que é importante é também sobre essa informação aqui que eu acabei não falando. Quando nós falamos sobre o portfólio de um fundo imobiliário, nós estamos falando sobre uma recomendação que quando você quer colocar um ativo na sua carteira, ele tenha em torno pelo menos de 10 ativos ou mais, né, para que a carteira seja bem diversificada. Só que quando nós estamos falando do TRXF, ele tem mais de 120 imóveis na sua carteira. Então realmente é algo que impressiona, por isso que a gestão ela tem que ser bem ativa e ao mesmo tempo isso é algo fantástico pela diversificação e a diluição do risco, mas também para alguns investidores que não têm esse perfil é algo meio duvidoso e arriscado, porque são muitos imóveis, muitos inquilinos para
controlar e a gestão desse portfólio realmente é algo muito trabalhoso. Indo para o relatório do fundo, eu quero passar algumas informações importantes, mas indo para o que interessa, os dois fatos relevantes que realmente movimentaram a Bolsa de Valores foram duas aquisições que esse fundo teve. A primeira foi esse galpão aqui, realmente uma compra bilionária, você pode observar aqui comigo, né? Eu até destaco aqui, uma compra que vale cerca de 1,4 bilhão em Guarulhos, tá? Então, para um setor segmento, né, para o perfil logístico, para e-commerce, já foi divulgado no fato relevante que o inquilino é o Mercado Livre e já está até marcado aqui. Então, realmente foi uma compra que chamou muita atenção, entrou aí na história, né, dos fundos imobiliários, uma compra tão relevante, tão gigante no porte de valor, mas também de oportunidade, já que nós estamos falando de um dos melhores inquilinos do segmento, né, de logística, né? Nós estamos vendo um e-commerce aí que é um dos maiores na América Latina, que é o Mercado Livre, tem ganhado espaço demais, tem muita margem de crescimento ainda do e-commerce aqui no Brasil, e a tendência é que ele cresça muito mais. Então, essa aquisição aqui, por mais que a forma como foi feita, toda a estratégia, né, sendo compartilhada aqui dentro desse relatório, como o fundo que investia mais em renda urbana, está diluindo um pouco a concentração, colocando um pouco mais logístico, como foi feita a parceria com o Banco XP também, que ficou com parte da cota sênior, tem a questão da cota subordinada, tudo isso nós já sabemos, já saiu no último relatório também, e isso foi um fato muito importante e relevante que chamou a atenção de cotistas, né? E isso no âmbito positivo. Tivemos também a compra de outro ativo, também, né, com um valor ainda mais elevado, um valor ainda que realmente impressionou muito cotistas no mercado, na casa de 2 bilhões, uma aquisição aí, mais 5 imóveis, né, e agora um pouco diferente de galpão logístico, aqui nós estamos falando de um edifício corporativo, né, realmente para a área de atuação, para bancos, logística, transporte, e-commerce também. Então, o fundo, num geral, ele tem se movido de uma forma importante, mas o fato relevante dessa emissão de cotas, e principalmente para aqueles que são cotistas, viu a sua cota despencar, e isso foi algo realmente muito preocupante. Todas essas informações aqui no relatório nós já estamos vendo dentro do Investidor 10 mesmo. E uma coisa que eu queria compartilhar aqui com você, o fato relevante fala exatamente o que eu compartilhei sobre a compra dos galpões, sobre o endividamento e a alavancagem do fundo. E uma coisa que eu falei e eu quero mostrar agora também, olhando aqui para a gestão, né, do relatório gerencial, é a questão de como fica o portfólio desse fundo imobiliário com os seus inquilinos. Pode ver aqui o peso e o percentual de cada um deles. Nós temos aqui o Pão de Açúcar, né, que está em recuperação extrajudicial e hoje ele representa cerca de 7% da carteira e está tendo essa diluição do risco de inquilinos, diluição também pela compra e aquisição dos ativos. Então você pode ver que existe uma concentração ainda em muito renda urbana, está começando agora a mudar um pouquinho através dessas novas compras, mas o que eu queria compartilhar com você é exatamente isso. É um fundo que está mantendo seus fundamentos, porém, realmente a precificação e a forma como a gestora está fazendo essas mudanças, isso traz um sinal de alerta para nós cotistas também. Tá? E para finalizar aqui, eu só queria mostrar uma coisa para você na minha planilha. Aqui eu tenho os dados, né, daquilo que geram de rentabilidade, qual é o PVP, qual que é o yield projetado, se está dentro de um preço correto ou não. Aqui que eu faço a avaliação e o filtro para colocar um ativo na minha carteira. Se eu for colocar aqui hoje uma cota do TRX, hoje ela está sendo negociada, como eu falei, 85, valor patrimonial na casa de 95, PVP de 90. E você vai ver aqui, os dividendos, você vai poder observar aqui, se entregar na casa dos 93 centavos mesmo, se manter assim, o yield mensal vai ser na casa de 1,8. Realmente algo absurdo que eu particularmente nunca vi numa segmentação, né, fundos imobiliários de tijolos, e o yield anual vai estar na casa de 13%. Para você ter noção, vamos fazer essa conta aqui praticamente na prática, na calculadora, só para você ter noção. Hoje a cota está na casa de 85, 85, né? Mas ele entrega 0,93 dividendos. Então nós vamos fazer conta básica aqui, vamos multiplicar o dividendo, na verdade dividir o dividendo pelo valor da cotação atual. Vamos fazer aqui por percentual vezes 100. Nós temos aqui o yield de 1,08 mensal. Se nós multiplicarmos por 12 para saber quanto que vai ser o yield do ano, está na casa de 13%. Então, realmente é algo absurdo para um fundo imobiliário de tijolo. Então, vale a pena estudar sobre o ativo. E eu vejo o seguinte cenário. Se eu tenho esse ativo na minha carteira, qual que realmente precisa ser a minha postura? Primeiro, a princípio, eu acredito que precisa ser um momento de paciência. Qualquer movimentação pode ser ousada demais ou até mesmo desnecessária. Vamos ver como o mercado vai reagir
a movimentação desse ativo, como o mercado vai reagir aos próximos fatos relevantes. Eu acredito que a tendência é que caia um pouco mais ainda, tá, o valor da cota, porque muitos investidores vão vender ou vão pular fora do barco, eu acredito, sobre uma possibilidade de realmente colocar esse ativo na carteira em um valor bem interessante. Não iria concentrar todo o meu aporte nesse ativo ou fazer que minha posição nesse ativo fosse muito grande e relevante na carteira, mas eu acredito que sim, é um momento realmente de estudar sobre esse ativo, de confiar ali e olhar o relatório, ver se você sente confiança nos fundamentos, e isso é importante para a criação e gestão da sua carteira no geral, tá bom? Bom, então basicamente é isso. Eu tenho certeza que você está fazendo essa avaliação sobre esse fundo imobiliário. E eu tenho certeza que se você acompanhar os próximos vídeos aqui no canal, você não vai ser somente informado sobre a escolha dos seus ativos, mas principalmente você tomar uma decisão mais assertiva acerca daquilo que você vai colocar na sua carteira e a forma como você usa o seu método de alocação. A minha oração é para que Deus te abençoe a cada dia mais, te prospere, te traga esse entendimento, sabedoria e crescimento para você prosperar cada dia mais e alcançar seus objetivos. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe e até o próximo vídeo. Falou e fui!